Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Este é mais um vídeo da série do Seminário Internacional, que é produzido pela Igreja Cristã Maranata e transmitido aqui através das nossas redes sociais. Lembrando que todas as terças-feiras você assiste a uma edição inédita deste seminário, sempre a partir aí das 19 horas. E esta é a publicação desta terça-feira, 21 de dezembro, e como você já sabe, neste seminário você assiste aulas rápidas, objetivas, para que você entenda com clareza o projeto de Deus para a sua vida. E hoje abordaremos o tema Dons Espirituais no Novo Testamento. Sim, a palavra ficará. Os dons espirituais no Novo Testamento são o resultado do cumprimento da profecia do profeta Joel, quando falou sobre o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja no Pentecostes. E isso nós conferimos em seu livro, no capítulo 2, verso 28, que também foi citado pelo apóstolo Pedro no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versos 17 e 18, que diz assim: "E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão." Estes últimos dias referidos pelo profeta Joel começaram no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sem medida sobre a igreja. O derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne significa sobre toda a congregação. Por isso o Espírito Santo não é mais dado sob medida, como no Velho Testamento, mas derramado sem medida sobre toda a igreja. A grande experiência da igreja com relação à manifestação do Espírito Santo foi os dons espirituais. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, ela começou a ver essa manifestação como uma operação direta em sua vida. O propósito dos dons espirituais é a edificação da igreja. Paulo disse: "Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação." Isso está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, verso 26. Vamos falar um pouco sobre a manifestação do Espírito Santo na igreja. A primeira preocupação do apóstolo Paulo ao escrever para a igreja sobre os dons espirituais é que a igreja não ignore ou desconheça a existência dos dons. Paulo diz em 1 Coríntios 12, 1, acerca dos dons espirituais: "Não quero, irmãos, que sejais ignorantes." O apóstolo Paulo escreve também à igreja em Corinto, citando os dons espirituais como resultado da operação do Espírito Santo na igreja, e faz uma lista de 9 dons espirituais que estão relacionados a 9 operações do Espírito Santo no meio do seu povo, o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, dos versos 8 a 10, onde Paulo diz: "Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas." Para explicar o que é dom espiritual, o apóstolo Paulo usa a palavra grega carisma, palavra usada para designar um prêmio que um soldado recebia além do seu soldo ou seu salário normal. Poderíamos dizer de forma comparativa que o salário normal para o crente é a salvação em Jesus e o prêmio adicional são os dons espirituais, concedidos pelo Espírito Santo dentro do sentido da palavra carisma. Esta palavra é derivada da outra palavra grega charis, que significa graça, e graça é favor não merecido. Essa manifestação do Espírito Santo de forma tão profusa na vida da igreja é que se chama dons do Espírito Santo ou dons espirituais.
Esta reflexão é parte do conteúdo utilizado nos seminários da Igreja Cristã Maranata. Até a próxima terça-feira, com mais uma edição do Seminário Internacional transmitido pelas redes sociais, quando continuaremos explorando este mesmo tema. A todos, a paz do Senhor Jesus!